Olá, prece por alguém que esteja em aflição. Esse tema está contido no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, no capítulo 28, Coletânea de Preces Espíritas, na sua terceira parte, Preces por Outrem. Nesse tema, Allan Kardec faz um prefácio onde ele argumenta a respeito do pedido e o seu direcionamento e o que devemos pedir. No segundo momento, ele apresenta um exemplo de preces em 2 parágrafos, onde ele se dirige a Deus, formulando um pedido, e em seguida aos bons espíritos, onde ele apresenta 4 pedidos. Vamos ver o prefácio. Se é do interesse do aflito que a sua prova prossiga, ela não será abreviada a nosso pedido, mas for ato de impiedade desanimarmos por não ter sido satisfeita a nossa súplica. Aliás, em falta de cessação da prova, podemos esperar alguma outra consolação que lhe mitigue o amargor. O que de mais necessário há para aquele que se acha aflito? São a resignação e a coragem, sem as quais não lhe será possível sofrê-la com proveito para si, porque terá de recomeçá-la. É, pois, para este objetivo que nos cumpre, sobretudo, orientar os nossos esforços, que, pedindo, lhe venham em auxílio os bons espíritos, quer levantando-lhe o moral, por meio de conselhos e encorajamentos, quer, enfim, assistindo-o materialmente, se for possível. A prece, nesse caso, pode também ter efeito direto, dirigindo sobre a pessoa por quem é feita uma corrente fluídica com o intento de lhe fortalecer o moral. Para quem não tem conhecimento da doutrina espírita, esse texto pode nos surpreender. Por exemplo, se é do interesse do aflito que a sua prova prossiga, ora, se a pessoa está numa prova de aflição, aflitiva, ela não quer que aquela prova prossiga, que aquilo termine. Como assim, se é do interesse do aflito que a sua prova prossiga? Uma coisa é a nossa análise quando estamos aqui na Terra encarnados, passando pela aflição. Outra coisa é o ponto de vista espiritual desta pessoa em aflição. Por que lhe advém a aflição? Para que possa corrigir determinada maneira de ser que lhe prejudica o avanço espiritual, quer lhe submetendo a uma experiência que, saindo dela com êxito, fortalecerá o seu aproveitamento espiritual, avançando na escala do progresso. Então, o que Allan Kardec comenta é do ponto de vista espiritual da pessoa que passa por aflição. Se é do interesse do aflito que a sua prova prossiga, essa pessoa pode estar numa provação de experiência que, vencida, se elevará, aprendendo, evoluindo. Se passa por uma expiação, então ela precisa passar por aquela prova que um dia a fez cometer erros perante a justiça divina. E é preciso pagar a sua dívida perante a consciência,
seja prova, seja expiação, é necessário que passe pela provação, pela aflição, do ponto de vista espiritual. Mais adiante fala assim também: o que de mais necessário há para aquele que se acha aflito são a resignação e a coragem, sem as quais não lhe será possível sofrê-la com proveito para si, porque terá de recomeçá-la. Então, uma aflição chega para uma pessoa para que ela possa enfrentá-la com resignação e coragem. Porque se sucumbir neste enfrentamento, vai precisar começar de novo. Passar pela mesma aflição e certamente com dificuldade maior. Então, tudo isso é muito importante. E aí, então, ele apresenta o encaminhamento do nosso pedido, da nossa prece por alguém que está em aflição. Ele fala assim: é, pois, para este objetivo, ou seja, para que a pessoa consiga resignação e coragem. É, pois, para esse objetivo que nos cumpre, sobretudo, orientar nossos esforços na prece. Quer pedindo-lhe venham auxílios bons espíritos, quer levantando-lhe o moral por meio de conselhos e encorajamentos, quer, enfim, assistindo materialmente, se for possível. Veja que são um conjunto de situações que vêm em auxílio do aflito, para que ele possa resignar-se, ou seja, modificar a sua disposição íntima ante a dificuldade e ter a coragem de enfrentá-la com dignidade, para que então cumpra o programado para aquela experiência. Na sequência, Allan Kardec, dentro desta conceituação que ele coloca no prefácio, ele apresenta um exemplo de prece em 2 parágrafos. O primeiro, dirigindo-se a Deus com um pedido, e depois, no segundo parágrafo, dirigindo-se aos bons espíritos com 4 pedidos. Veja só. Prece. Deus de infinita bondade, digna-te de suavizar o amargor da posição em que se encontra fulano de tal. Se assim for a tua vontade. Bons espíritos, em nome de Deus Todo-Poderoso, eu vos suplico que o assistais nas suas aflições. Se no seu interesse elas lhe não puderem ser poupadas, fazei que fulano de tal compreenda que são necessárias ao seu progresso. Dai-lhe confiança em Deus e no futuro, para que lhas tornará menos acerbas. Dai-lhe também forças para não sucumbir ao desespero, o que lhe faria perder o fruto de seus sofrimentos e lhe tornaria ainda mais penosa no futuro a situação. Encaminhai para ele o meu pensamento, a fim de que o ajude a manter-se corajoso. Veja a concisão da prece. Ela contém todo aquele conjunto que nós agora entendemos lendo no prefácio. Eu vou ler agora de uma vez só a prece dos 2 parágrafos. Primeiro, pedindo a Deus, dirigindo-se a Deus, e segundo, aos bons espíritos que executam as ordens divinas. Então, a prece, repetindo.
Deus de infinita bondade, digna-te de suavizar o amargor da posição em que se encontra fulano de tal, se assim for a tua vontade. Bons Espíritos, em nome de Deus Todo-Poderoso, eu vos suplico que o assistais nas suas aflições. Se no seu interesse elas lhe não puderem ser poupadas, fazei que fulano de tal compreenda que são necessárias ao seu progresso. Dai-lhe confiança em Deus e no futuro, que ele as tornará menos acerbas. Dai-lhe também forças para não sucumbir ao desespero, que lhe faria perder o fruto de seus sentimentos e lhe tornaria ainda mais penosa no futuro a situação. Encaminhai para ele o meu pensamento, a fim de que o ajude a manter-se corajoso. Extraordinária concisão do pensamento de Allan Kardec, certamente inspirado pelos mentores espirituais da doutrina espírita, o Espírito da Verdade, nos dá uma concisão precisa do que pedir, a quem pedir e como pedir. Então aí está, prece por alguém que esteja em aflição. No próximo vídeo, nós prosseguiremos então nesta terceira parte, preces por outrem, do capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, coletânea de preces espíritas, com o tema Ação de Graças por um benefício concedido a outrem. Até lá, que Jesus nos ampare e fortaleça.